Bom, bem, o Kant, então, nos trouxe nessa última parte da crítica da razão pura, né, que é a dialética transcendental, né? Então, ele nos trouxe até essa pergunta: como que a razão humana chegou até os entes metafísicos, Deus, o homem e o universo? Claro que essa pergunta pode parecer estranha para a fé, né? Evidentemente que é uma pergunta restrita, estranha ao âmbito da fé, né? Porque é uma pergunta restrita ao âmbito da filosofia, né? Mas, para a realidade daquele que crê, né? Para a realidade de um cristão, por exemplo, a pergunta certamente é bastante estranha, né? Como que a razão humana chega a afirmar a existência de Deus? Simplesmente por quê? Porque nós cremos nos relatos bíblicos, né? Todo o Antigo Testamento, por exemplo, anuncia que na plenitude dos tempos Deus enviaria o seu próprio Filho para a remissão dos pecados, né? E num determinado momento histórico, de fato, entra, né, no mundo um homem que anda sobre as águas, né, cura os leprosos, dá vista aos cegos, acalma os ventos e as tempestades, ressuscita os mortos, né, diz que morrerá, mas que ressuscitará, né, e subirá aos céus e sentará à direita de Deus, né? E de fato, ele morre, ressuscita, né? E diante de milhares de pessoas, é envolto numa nuvem e sobe aos céus. Então, quando ele estava, né, entre nós, ele disse que quem o via, via a Deus, né? Que ele mesmo procedia de Deus e era Deus, sabia de onde tinha vindo e para onde iria. E antes de subir aos céus, ele reafirma, né, a criação de uma igreja, de sua igreja, né? Diz que depois de subir aos céus mandaria um Espírito Consolador, né, que esclareceria tudo, né, que tinha passado naquele tempo, né, aos que o amavam, né, e de fato, né, tudo isso acontece. Esse é o relato bíblico e essa é a nossa fé. Então, como nós chegamos a Deus, né, falando de um modo comum e simples, né, chegamos a Deus pelos relatos bíblicos, pela experiência de homens que viveram com Jesus e apontaram, disseram: este é o Filho de Deus, este é Deus. Então, essa pergunta do Kant, né, para um católico, né, é evidente que ela é estranha, né? E eu digo para um católico porque para um católico a Bíblia ela não está encerrada, ela não está acabada, ela continua. Por quê? Porque nós temos relatos, né, inúmeros relatos de que os milagres de Cristo continuaram, né? São Dionísio, por exemplo, né, que foi o primeiro bispo de Paris, né, que é padroeiro de Paris, se não me engano, né? Paris e Jerez de la Frontera, na Espanha, né? Bom, os relatos do terceiro século dizem que São Dionísio ele foi decapitado, né,
levantou, pegou a própria cabeça, né, e andou com ela nos braços 6 quilômetros. E no trajeto, então, ele foi segurando a cabeça e abençoando o povo, né, com o sinal da cruz. Né? Claro, evidentemente, assombrando e convertendo muitas pessoas. Né? E quando chegou ao fim do trajeto, ao fim desses 6 quilômetros, ele entregou a cabeça para uma senhora, né, deitou e morreu. Isso é um relato histórico, relato do terceiro século. Mas, claro, alguém pode dizer, oh, está muito longe, a gente nem sabe se é verdade. Bom, então a gente pode pegar algo aí mais próximo, né? A gente pode lembrar dos inúmeros milagres de São Padre Pio, por exemplo. Né? O São Padre Pio, ele ressuscitou uma criança que estava morta há várias horas, né? Dentro de uma mala. Né? Padre Paulo relata bem essa história. Né? A criança estava morta há muito tempo já, muitas horas, né? E quando o trem para, a mãe desce do trem, ali na estação ferroviária mesmo, o São Padre Pio ressuscita essa criança. Mas os relatos de milagres são incontáveis. Né? É só procurar aí no Google que a gente vai ver milagres ainda maiores que o próprio Jesus fez. Claro que todos esses milagres são em nome de Jesus, né? São pelo poder de Jesus, né? Pela presença de Jesus nos seus santos. Né? Então, quando Kant pergunta como foi que a razão humana chegou ao conhecimento dos entes metafísicos, né? Não é a pergunta propriamente que soa estranha a nós, ou melhor, ao homem de fé. Ao homem de fé pode soar estranha a pergunta, mas no âmbito da filosofia, o que soa estranho mesmo é a resposta que o Kant dá. Que é a seguinte: a razão humana chegou ao conhecimento dos entes metafísicos, Deus, o mundo e o homem, pela sua capacidade de síntese. Foi pela capacidade racional da razão de formar síntese que o homem chegou ao conhecimento de Deus, do mundo e do homem, dos entes metafísicos. Isso vai soar estranho porque parece evidente que nós chegamos ao conhecimento dos entes metafísicos pelo poder de análise. E não de síntese, mas de análise. Né? Mas o fato é que ele diz que a razão humana chega ao conhecimento de Deus, da alma humana e do universo pelo poder de síntese, pelo poder de formar síntese. Bom, ele está dizendo que, consequentemente, né, ele está dizendo que o poder de síntese depende também do poder de análise. Né? Que o poder de análise tem sua influência, vamos dizer assim, mas não é decisivo. Então vamos tentar entender um pouco o que vem aí pela frente, né, na dialética transcendental. Isso era só uma introdução, né? Agora a gente tem que amarrar essas pontas aí. Bom, em primeiro lugar, o que é um poder de análise e de síntese? O que é análise? O que é síntese? Grosso modo,
a gente pode dizer que análise consiste na separação das partes de uma realidade complexa. Vamos imaginar uma pizza, uma big pizza, uma pizza complexa, cheia aí dos mais variados produtos: salame, milho, ervilha, cebola, cogumelo, presunto, bacon, tomate, ovo, cebola. Aparentemente tudo misturado. E aí o sujeito vai separando as partes, vai cortando as fatias da pizza. Então, uma fatia tem, vamos dizer assim, a predominância da calabresa, por exemplo. Na outra predomina lá o champignon. E assim por diante. Então, tudo aquilo que era um todo complexo, agora, pelo poder da análise, já está decomposto, está transformado em partes mais ou menos homogêneas. Então, essa separação das partes da pizza serviu para conhecer melhor o elemento fundamental daquela pizza. E também serviu para conhecer melhor a relação que existe entre aqueles pedaços de pizza que nós acabamos de separar. Então, se eu faço uma simples análise, dessa pizza, se eu corto a pizza em vários pedaços, eu posso dizer, por exemplo, que um dos pedaços contém alguma coisa que os outros pedaços não contêm. Eu posso dizer aqui que esse pedaço tem bacon e os outros não têm bacon. Então, pela análise, pelo poder de separação das partes de um todo, eu agora conheço a particularidade de cada um dos pedaços daquela pizza. Então, daquele pedaço que contém bacon, eu já constatei que aquele é o único pedaço que contém bacon. Depois tem outro lá com ervilha, outro com calabresa e assim por diante. Mas eu também posso dizer não apenas a particularidade desses pedaços, mas também aquilo que é comum a todos eles, a todos os pedaços. Eu posso dizer que determinado pedaço, essa fatia, é semelhante às outras, porque tem um elemento central que é comum a todas as fatias. Que no caso da pizza é o queijo. E aí eu constato que o elemento fundamental da pizza é aquele que se repete em todos os pedaços. Que o elemento fundamental da pizza é o queijo. Porque não pode haver pizza sem queijo. Só que isso eu constatei na análise. Separei a pizza em vários pedaços, analisei cada um dos pedaços em particular, extraí a particularidade de cada um desses pedaços pela análise e comparei o que era comum entre todos eles. E o que era comum eu estabeleci como um elemento fundamental. Aquele que se repete em todos os pedaços é o elemento fundamental. Então, como eu não conhecia o que era uma pizza, fazendo análise eu pude constatar que o elemento fundamental da pizza é o queijo. Os mais puristas vão dizer, e o molho de tomate também. Pizza é... E a massa, evidentemente. Pizza é massa, molho de tomate e queijo. Pronto, acabou.
O resto é particularidade. Tudo isso eu descobri fazendo o quê? Recortes. Recortei um todo, né? Separando as fatias da pizza, né? Então, quando eu separei esse todo complexo, né, que era a pizza, em pedaços, né, depois de desmembrar essa pizza, né, e fazer uma análise das partes da pizza, eu agora consigo dizer qual é o elemento fundamental daquela coisa que antes era um objeto complexo, uma realidade complexa. Então eu olho uma pizza gigante, cheia de coisas, cheia de sabores, cheia de cores e cheiros, né? E esse olhar o todo da pizza não me possibilita ainda conhecer qual é o elemento fundamental daquela coisa complexa. Então eu realizo digamos assim, minha atividade aqui agora é fazer uma análise da pizza, é decompô-la em várias partes, né? Então eu cortei a pizza em vários pedaços, né? Comparei esses pedaços, isolei aquilo que era particular e percebi que o que havia de comum entre as particularidades, entre as partes, né, era o elemento fundamental daquilo lá, né? Vi que o comum, então, não era o presunto, nem o bacon, nem o alho, nem o cogumelo, nem a calabresa. Comum a todos os pedaços era a massa, o queijo, né, e o molho de tomate. Então, pela análise, eu pude afirmar que o elemento fundamental da pizza é X coisa. Bom, isso é análise, né, falando de um modo bem simplório, né? Isso se chama análise. Então, quando vocês lembrarem do termo análise, pensem na pizza. Ou quando lembrarem da pizza, pensem no termo análise. Poder de análise. Que é a separação das partes de uma realidade complexa para chegar na compreensão dos elementos fundamentais daquela realidade. Então vejam, quando Kant pergunta como a razão humana chegou até os entes metafísicos, ele não diz que foi pelo poder da análise. Ele não diz que foi porque nós pegamos a complexidade da vida, né, de um santo, por exemplo, né, e vamos aí separando em partes como uma pizza, né, vamos cortando os pedaços, né. De um lado a gente coloca a devoção do santo, o outro pedaço é o seu sofrimento, os milagres que ele realizou, a forma como ele morreu, né, a sua sinceridade, a sua pobreza, a sua lealdade, né. Então, o Kant não diz isso porque isso está implícito no poder de síntese, né? E quando nós separamos todas essas fatias, a gente percebe, né, que o elemento fundamental daquela realidade complexa é Deus. E isso já não é análise. Isso já não é análise. Isso para o Kant já é síntese, né? Então, o que a gente faz, analiticamente falando, né, para conhecer a Deus ou a alma, né, de determinada pessoa, né, só tem sentido quando a gente realiza a síntese, né? Ou melhor, só se torna um juízo, né, uma proposição, quando nós chegamos à síntese. Então, é por isso que o Kant diz que a razão humana chega ao conhecimento de Deus pelo poder de síntese. Bom, mas o que é o poder de síntese? O poder da síntese é reunir todos aqueles pedaços novamente. É reunir novamente as fatias da pizza, né?
Se na análise eu cortei a pizza em várias fatias, na síntese eu uno todas essas fatias. Eu uno as partes, né? Eu faço uma fusão de todas as partes, né? De todas aquelas partes soltas da pizza, né? E a pizza volta a ser uma coisa só, novamente. Porém já não complexa, mas uma unidade. Mas veja, isso é só um exemplo, claro, né? Mas isso não quer dizer que a análise é uma atividade física. A atividade física serve aqui apenas como um exemplo, né? Cortando a pizza e tal. Isso é uma atividade da razão. E depois dessa atividade, o que acontece? Um juízo, uma proposição, né? A emissão de um juízo. Né? Então, depois dessa atividade racional, nós tendemos ao que? A emitir um juízo. Né? Eu digo, isso é uma pizza. Por quê? Porque o seu elemento fundamental é tal e tal e tal coisa. Então, quando eu emito esse juízo, o meu discurso ele já uniu novamente todas as partes. Percebe? Então, esse exemplo quer dizer o seguinte: se eu corto a pizza em fatias para extrair o elemento fundamental da pizza, e depois eu uno tudo isso num discurso unitário, né? Então isso quer dizer que a análise e a síntese não já são, né, evidentemente, complementares. A análise e a síntese são complementares. Percebe? Então, quando eu separo as partes e depois volto a uni-las num discurso, aí fica claro que a análise e a síntese são complementares. Por quê? Porque a análise me dá a condição de chegar ao elemento fundamental de uma realidade complexa, aos elementos fundamentais de uma realidade complexa. Mas é preciso ainda mais unidade. O discurso, a razão quer trabalhar ainda com um elemento mais total, mais totalitário. Então, alguma coisa na minha razão tem a capacidade de extrair aí desse resultado sintético, desse resultado analítico, algo ainda mais sintético. Então, a capacidade de síntese, né, a gente pode dizer que é uma condição mental para poder desenvolver uma ideia, né, ou solucionar um problema. Né, um problema complexo, aparentemente. Né, e insolúvel, vamos dizer assim. Aparentemente. Então vamos pegar por exemplo, né, o caso de quem veio a pergunta, né? Quem veio antes, o ovo ou a galinha? Esse problema só pode ser resolvido através de uma síntese, que é uma conclusão global, dada fora da experiência. Né? Então, por exemplo, eu decomponho todas as partes de uma galinha, né, e percebo, né, pela via da análise, né, que uma galinha só pode ter vindo do ovo. Aí eu faço uma análise sobre o ovo, decomponho o ovo em todas as suas partes possíveis, né, e chego à conclusão que ele só pode ter vindo de uma galinha. Fiquei na mesma. O poder de análise, nesse caso, ele não resolveu a questão. O poder de análise não me diz quem veio primeiro, se o ovo ou a galinha. Por quê?
Porque o poder de análise vai somente até o limite daquilo que nos é dado na experiência sensível. E para resolver essa questão, né, quem veio antes, o ovo ou a galinha, a minha razão, a razão humana, ela não pode ficar apenas no âmbito da experiência sensível. Porque nesse âmbito não há saída. Não há saída para o problema. A razão humana, para resolver esse problema, ela precisa ir além daquilo que é dado na experiência. E a razão humana pode ir além dos primeiros elementos ali analisados e seguir ao infinito dentro naquela sucessão causal sem nunca chegar a lugar nenhum, a um sem fim. Então é por isso que a gente agora tem que perguntar, a razão humana ela pode ir, né, além daquilo que nos é dado na experiência? Para o Kant, sim. Não só pode, como ela faz isso o tempo todo. Ela sai do âmbito da experiência o tempo todo. Por quê? Porque a razão humana tem uma capacidade de síntese, né? E isso diferencia a razão humana de todo o resto da criação, de toda a natureza. A capacidade da razão humana em formar síntese é o que nos permite um conhecimento além do conhecimento sensível, do conhecimento natural. Então é possível resolver a questão de quem veio antes, se o ovo ou a galinha, mas não pela mera análise, né, que se limita ao âmbito da experiência sensível. Isso só pode ser atingido pela síntese, né? Então, falando assim de modo bem resumido, a síntese é uma capacidade exclusiva da razão humana de chegar até Deus. É a síntese. Bom, o Kant diz, né, que a razão humana faz síntese o tempo todo. Mas não porque ela gosta, mas porque é obrigada. Então vamos chegar lá. Mas ela não faz síntese apenas dos elementos que, digamos assim, foram decompostos pela análise. Não, ela vai ainda mais longe, né? A razão humana tem a capacidade de fazer síntese de síntese. E aí ela sempre chega num termo absoluto. Por exemplo, ela chega em Deus. Então vamos dar um exemplo. Vamos pegar esse exemplo, né? A galinha veio do ovo. Ótimo. O ovo veio da galinha. E assim por diante. Bom. Nós vamos essa relação causal ou ao infinito ou até uma primeira galinha, ou um primeiro ovo. A razão humana não pode ir até o infinito, então ela vai estabelecer um primeiro, um termo absoluto, ou um primeiro ovo ou uma primeira galinha. No caso da razão, no caso desse poder da síntese, a gente vai chegar à conclusão que só pode ir até uma primeira galinha, que foi criada por Deus. Deus não criou o primeiro ovo. Ou melhor, Deus não criou primeiro um ovo. E sim, primeiro ele criou uma galinha. Porque se ele criasse primeiro o ovo não teria quem o chocasse, né? Aí não nasceria a galinha daquele ovo, né? Ou galo.
Deus criou a galinha, a primeira galinha, e o primeiro galo. Né? E daí veio o primeiro ovo, né? E a segunda galinha, o segundo galo, e assim por diante. Né? Até os dias de hoje. Bom, isso é o quê? Isso é um poder de síntese. Esse é o poder da síntese, percebe? É o poder da síntese da síntese, né? Que no limite, né, chega sempre a Deus. Então eu, por exemplo, quando eu analiso a minha vida, estou fazendo uma análise, eu percebo que eu não dei a vida a mim mesmo. Eu percebo que eu recebi a minha vida de outras pessoas, do meu pai, de minha mãe. Aí eu vou lá e analiso meu pai e minha mãe. Eu percebo que eles também não deram a vida a si mesmos, mas receberam de outros. E assim então eu vou fazendo análise, mais análise, e nunca chego a lugar nenhum. Nunca chego a um fim, a um termo primeiro. Eu vou voltando na história indefinidamente, né, sem nunca encontrar resposta nenhuma. Só que a minha razão, como tem um poder de síntese, ela exerce esse poder. Ela manda a análise calar a boca, né, e estabelece, né, como se estivesse dando uma ordem, né, como se estivesse dando uma ordem, não, ela dá uma ordem, né, dizendo que houve um primeiro homem, que também não foi capaz de dar a vida a si mesmo. Bom, ela já chega no primeiro homem. Né? Ela estabelece que houve um primeiro homem. Ele só poderia ter recebido, portanto, a sua existência de alguém que tivesse dado a existência a si próprio. Como nenhum homem é capaz de dar a existência a si próprio, né? A razão, pelo seu poder de síntese, conclui que, se existe vida, essa vida só pode ter vindo de alguém ou algo que contivesse a vida em si mesmo e tivesse o poder de dar essa vida a outro. E esse alguém fazendo síntese da síntese só pode ser Deus. Então, o poder de síntese é o poder da razão de sair do âmbito da realidade sensível e chegar até uma unidade global. Quer dizer, uma unidade suprema, uma unidade absoluta. O poder de síntese é o poder de chegar numa unidade total. Mas vejam só, essas unidades totais são sempre os entes metafísicos. Quem são os entes metafísicos? Deus, o mundo e o homem, e a alma humana. Então, para o Kant, Deus, o mundo e o homem são unidades sintéticas. Unidades sintéticas, formadas por síntese, né, que nunca poderiam ser compreendidos, né, alcançados, né, pelo poder da análise. Por quê? Porque nem Deus, nem o mundo, nem a alma humana se apresenta, aparecem, vamos dizer assim, né, como elementos materiais da realidade sensível. Deus, o homem e o mundo não aparecem para os nossos sentidos. Então, se a nossa razão tivesse apenas o poder de análise, então a alma humana, Deus e o mundo sequer apareceriam como problema para nós. Isso é Kant. Né? E é só porque nós temos um poder de síntese que nós chegamos a essas unidades metafísicas, a esses entes metafísicos, né, segundo Kant. Então, para o Kant, né, seria absurdo o sujeito dizer, né, eu fiz uma análise e cheguei à conclusão de que Deus existe. Você fez uma análise e não chegou a lugar nenhum.
Você fez uma análise, rompeu essa análise, né, com uma síntese, e aí sim você chegou à conclusão de que Deus existe. Você fez uma análise, parou essa análise num determinado momento e impôs uma síntese sobre ela e chegou à unidade sintética chamada Deus. E uma unidade sintética, no limite, é um ente metafísico. Ou Deus, ou a alma humana, ou o universo. Isso, para o Kant, são unidades sintéticas, né? Só que, claro, ele vai dar outro nome a isso. Ele dá outro nome a isso. Ele chama isso de ideia. Ideias. Então, se alguém está com muita dificuldade em filosofia, em fazer uma monografia, um tema bastante interessante é isso. O que é ideia em Kant? Dá até para fazer estruturar a monografia do seguinte modo, fazer 3 capítulos. No primeiro capítulo, tratando a ideia lá na sua origem, em Platão. O que é a ideia em Platão? Depois, no segundo capítulo, por exemplo, pode-se pegar a ideia entre os ingleses. Né? O que é a ideia para o David Hume, por exemplo? Porque é muito importante, o Hume é muito importante, Platão e Hume são muito importantes no Kant. E um terceiro capítulo explicando a diferença, né, de ideia, o que é a ideia em Kant e a sua diferença com aquilo que foi abordado no primeiro e no segundo capítulo da monografia. É uma boa ideia, eu sempre aconselhei isso, embora eu mesmo nunca tenha feito eu nunca tenha escrito especificamente sobre isso, mas é uma boa ideia, né, fazer uma monografia. O que é ideia em Kant? Então, por exemplo, né, é importante saber, ideia, seria importante numa monografia, né, fazer o primeiro capítulo sobre Platão, seria necessário porque é importante entender, é muito importante para compreender o Kant, compreender o Platão. Então, quem acompanha as minhas aulas sobre o Platão, né, vai ver que Platão é o primeiro filósofo a usar esse termo ideia. Ideia para o Platão eram essências eternas, né? Eram as formas eternas, né, das coisas. Eram formas que existem eternamente num outro plano, num outro mundo, num mundo sobrenatural, vamos dizer assim. Né? O Platão chama de quinturano, né? É um mundo sobrenatural. E a nossa alma, antes de habitar esse corpo, ela vivia nesse mundo, nesse quinturano, nesse mundo sobrenatural. Né? E lá no mundo sobrenatural, a alma contemplou as mais diversas ideias. Né? Contemplou as mais, viu as mais diversas ideias na nossa alma. Né? Só que um dia a alma, ela vem para o corpo, ela vem habitar o corpo. Né? Vem para essa realidade física, né? E quando ela vem para o corpo, ela esquece praticamente tudo daquilo que ela viveu nesse outro mundo, no mundo da eternidade, né? no quinturano. Né? Ela esquece daquelas essências, né? Que ela contemplou, né? Ela esquece daquelas ideias que ela viu. Né? Só que na medida em que essa alma vai vivendo a vida do corpo, né, ela vai recordando, né, de vez em quando ela lembra, né, de alguma vivência que ela teve lá no mundo da eternidade. Ela lembra, por exemplo, de algumas ideias que ela contemplou. Então, ao lembrar das ideias, né, essa alma vai compreendendo os fundamentos da vida sensível, né, os fundamentos desse mundo físico. Né? Então, por exemplo, se a alma, né, presa no corpo, né, lembra ter visto lá no mundo das ideias a ideia de cama, né, por exemplo,
Então a alma compreende, a razão humana compreende que só existe uma cama no mundo material, porque ela é uma cópia daquela ideia imaterial de cama que existe no mundo da eternidade, né? Então, por exemplo, a gente pode perguntar, né, de onde surgiu a primeira cama? De onde surgiu a primeira mesa? De onde surgiu a primeira cadeira? Surgiu, segundo Platão, da recordação, né? Ele dá um termo, recordação, ele substitui pelo termo reminiscência, né? Surgiu de uma reminiscência, de uma recordação, né? O sujeito lembrou que a sua alma, antes de habitar o corpo, ela contemplou a ideia da cadeira, ela contemplou a ideia da cama, ela contemplou a ideia da mesa, né? Então, o sujeito, né, esse composto de corpo e alma, né, então ele vai lá e pega algumas madeiras e tenta reproduzir essa ideia de cadeira, por exemplo, né, com esses pedaços de madeira, com coisas materiais. Só que, claro, essa cadeira, né, feita com coisas materiais, ela nunca chegará à perfeição da ideia cadeira, né? Por quê? Porque a ideia cadeira é eterna, né? É perfeita, não tem começo e não tem fim, né, no tempo. E uma cadeira feita de madeira não é eterna, né? Ela se desgasta. A ideia não se desgasta, a ideia não sofre alteração. Mas a cadeira, como cópia, né, como mimese, como chama o Platão, né, como cópia, ela está sujeita ao tempo, ela tem imperfeições, né? Mas ela só existe porque antes dela existe uma ideia, né, que foi recordada pela alma que habita determinado corpo. Percebe? Então, essa alma, esse corpo, criam uma cadeira aqui no mundo físico. Bom, isso, de modo assim, bem geral, né, bem a grosso modo, é a ideia em Platão, né? E as ideias, então, elas são o quê? Elas são o fundamento da nossa realidade, né? Por quê? Porque contemplando a realidade natural, a realidade física, né, contemplando uma cadeira, por exemplo, né, uma cadeira material, eu posso abstrair da cadeira, né, aquilo que está no fundo da cadeira, né, por trás da cadeira, né, que é a sua ideia. Então eu posso abstrair da cadeira material a ideia da cadeira. Esse é o fundamento, porque a ideia é o fundamento da realidade, né? Tudo que existe no mundo material é, em certa medida, cópia de alguma ideia que existe no mundo das ideias, no mundo da eternidade, né? Então, por exemplo, se existe uma árvore no mundo material, é porque, no mundo físico, né, é porque ela existe como uma cópia de uma ideia árvore que existe lá no mundo das ideias, no outro mundo, né? E assim por diante, né? Então, a verdadeira realidade para o Platão, ela não está no mundo da natureza. O mundo da natureza é uma mera cópia. A verdadeira realidade, a realidade perene, ela está no mundo das ideias, no mundo da eternidade, né, onde a alma do indivíduo habitou antes de habitar, antes de ser, termo grego, né, aprisionada no corpo. Então, o mundo material, ele é todo ele uma cópia mal feita, vamos dizer assim, do mundo das ideias. Bom, isso, claro, falando de modo bem resumido, né, isso é o Platão. Mas para o Kant, né, quando Kant usa o termo ideia, ele está, assim, de algum modo, muito próximo do Platão, né?
Claro que ideia em Kant não é o mesmo que ideia em Platão, mas é preciso compreender a ideia em Platão para entender, né, o que no Kant vai ser diferente. Né? Então, por exemplo, né, bom, nós, né, pelo menos, né, primeiro ponto, nós, pelo menos já sabemos que ideia pro Kant são essas unidades absolutas, Deus, o mundo e o homem. Esse é o primeiro ponto que a gente já sabe. O segundo ponto é que tudo isso, né, todas essas ideias, não chegam pela reminiscência, como Platão, de uma alma que já viveu na eternidade. Isso nos chega pelo poder da síntese. E aqui está a diferença, né, fundamental entre o Kant e o Platão. Isso nos chega pelo poder de síntese, e não pela reminiscência da alma. Quer dizer, pelo poder que a nossa razão, né, que a razão humana tem de formar síntese. E a síntese, falando assim de modo resumido, é essa capacidade que a razão tem de dar um salto sobre as condições do conhecimento, percebem? Dar um salto sobre o próprio sujeito transcendental. Né? Para ir além do limite da experiência possível, né? Até chegar aonde? Até chegar na ideia. Né? Dar um salto sobre as condições do conhecimento para chegar na ideia, nas ideias. Né? Se a gente comparar com o Platão, é como se a alma conseguisse, em determinado momento, né, dar um salto, sair do corpo, né, e chegar, e subir até o outro mundo, contemplar as ideias e voltar. Só que esse salto para o Kant não é sair e chegar, não é o sair da alma para ir ao quinturano e depois voltar. Esse salto para o Kant é outra coisa. Mas, de certo modo, o Kant está muito próximo do Platão nesse negócio. Né? Bom, mas vamos por partes, né? Vamos tentar explicar melhor esse negócio. Né? Percebe que está meio confuso. Né? O que são as condições do conhecimento para o Kant? Qual que é o limite da experiência para o Kant? O limite da experiência possível? Qual que é esse limite? Né? Bom, ele explica esse limite da experiência, né, se vocês estão lembrados, né, na estética transcendental e na analítica transcendental. Ao estudar a estética e a analítica, a gente percebeu que o homem não pode conhecer tudo. A gente percebe que é impossível que o sujeito transcendental conheça tudo. Né? Por quê? Porque existem certas condições para o conhecimento, né? Certos limites para o conhecimento. Então, por exemplo, quando eu, como sujeito transcendental, né, quero conhecer um objeto, quero conhecer esse objeto, por exemplo, eu coloco sobre ele, sob ele, em primeiro lugar, a minha percepção sensível. Eu estou vendo esse objeto, né? Eu estou tocando esse objeto. Bom, então agora eu percebo o seguinte, que esse objeto está no espaço e no tempo. Está nesse espaço e no tempo. Hoje é dia 27 de dezembro de 2017. E esse objeto está aqui na minha frente. Está
no tempo e no espaço. Só que esse espaço e tempo, né, é coisa que eu mesmo, são coisas, né, que eu mesmo, né, enquanto sujeito transcendental, estou colocando para que esse objeto apareça para mim. Então, até aqui a gente está na estética transcendental. Só que, já entrando na analítica, né, na analítica transcendental, eu percebo que quando esse objeto está no tempo e no espaço, quando esse objeto está na relação comigo, né, comigo enquanto sujeito do conhecimento, eu percebo que eu posso emitir alguns juízos sobre esse objeto. Eu posso dizer várias coisas sobre esse objeto. Né, esse objeto. Eu posso falar, por exemplo, sobre a essência desse objeto. Né? Eu posso falar sobre a forma desse objeto, sobre a cor. Né? Eu posso dizer se ele é único, múltiplo, total, absoluto. Né? Eu posso dizer se esse objeto é condicionado por outro, ou incondicionado. Né? Se ele existe ou não existe, né? E assim por diante. Por que eu posso dizer essas coisas? Por que eu posso emitir esses juízos? Porque além de tempo e espaço, eu, como sujeito transcendental, também dou a esse objeto as categorias puras da razão. Né? Como nós vimos, se não me engano, numa das aulas passadas. Né? Não, acho que na antepenúltima aula. Não tenho bem certeza. Bom, acontece que entre as categorias da razão, nós temos também lá no grupo da relação, nós temos também as categorias de causa e efeito. Né? E a nossa razão trabalha o tempo todo com essas categorias de causa e efeito. Percebem? Então, quando eu, como sujeito do conhecimento, eu estou em relação com esse objeto, com esse fenômeno, que agora já é um fenômeno, né, a minha razão já está colocando sobre esse fenômeno, mesmo que eu nem perceba, a minha razão já está colocando sobre esse fenômeno essas categorias de causa e efeito. Então eu sei, né, a minha razão sabe que esse fenômeno é efeito de uma causa. Ele tem uma causa. Né? Todo fenômeno, todo objeto que eu trago para o âmbito do sujeito transcendental e que se transforma num fenômeno, né? Todo fenômeno, né, no âmbito do conhecimento, eu sei que todo fenômeno é efeito de uma causa e causa de um efeito. Por quê? Porque sobre todo fenômeno eu coloco essas categorias, né, de relação, de causa e efeito. Então a minha razão já sabe a priori, né, de forma pura, que todo fenômeno é, por um lado, que todo objeto é, por um lado, condicionado e, por outro, condicionante. A minha razão já sabe que todo fenômeno é, por um lado, efeito de uma causa e, por outro lado, causa de um efeito. Só que a nossa razão, a razão humana, ela tem essa necessidade de chegar ao conhecimento da causa primeira. Percebem? Para todo objeto que entra em relação com o sujeito transcendental, conosco, né, a nossa razão, ela quer descobrir, ela quer compreender a sua causa primeira, a sua causa fundante. Né? Então, por exemplo, né, passou uma formiguinha por aqui, pela minha sensibilidade, né?
Então, eu quero conhecer essa formiguinha, eu quis conhecer essa formiguinha. Nesse momento, essa formiguinha já se torna um fenômeno, ela já está aqui dentro das condições da sensibilidade, né? Ela está no espaço e no tempo que eu coloquei, eu já estou jogando sobre ela as categorias lógicas da razão. Né? Então, ela já é um fenômeno, essa formiguinha já é um fenômeno para mim, né? Enquanto sujeito transcendental. Bom, nesse momento, né? Nesse momento em que essa formiguinha se torna um fenômeno, né? Eu quero conhecer a sua causa fundante. A minha razão quer conhecer a causa fundante dessa formiguinha, desse fenômeno. Né? Então, a minha razão diz que a causa fundante dessa formiguinha é outra formiguinha. Só que ela diz também que a causa da outra formiguinha, por sua vez, é outra formiguinha. Né? E assim por diante. Né? Só que raciocinando sobre causa e efeito, a minha razão vai ao infinito. Só que não vai. A minha razão não vai ao infinito. Ela não pode ir ao infinito nesse raciocínio sequencial. E esse é o limite do conhecimento. Esse é o limite da experiência possível. A minha razão não pode ir ao infinito causal. Por quê? Porque o infinito nunca acaba. E se ele nunca acaba, a razão jamais vai chegar no conhecimento da causa fundante. Da causa primeira dessa formiguinha ou de qualquer coisa, qualquer outro objeto. Então, a razão, como não é boba, vamos dizer assim, né, ela bloqueia, ela cessa esse raciocínio sucessivo, né, e dá um salto sobre ele. Que salto é esse? É a síntese. Esse salto é a capacidade que a razão tem de criar sínteses. Então a razão cria, ela cria a síntese. Quando aquela formiguinha se tornou um fenômeno e eu quis descobrir a causa fundante, a razão já criou uma síntese. E a razão faz isso o tempo todo, ela cria síntese o tempo todo. Mas não porque ela acha legal, que bacana, vamos criar síntese. Não. Ela cria síntese o tempo todo, né? Porque, como o raciocínio não pode chegar ao infinito, então a razão é obrigada a criar síntese. Em algum momento a razão é obrigada a criar sínteses, a formar síntese. E quando a razão cria uma síntese, ela cria o quê? Uma unidade absoluta. Uma unidade totalitária. Que o Kant vai chamar de ideia. A razão chega numa ideia. E quais são essas ideias? São os entes metafísicos. Deus, o mundo e o homem. A razão tem desejo de conhecer. A razão existe para conhecer. A razão não pode não querer conhecer. Tudo que a razão quer é conhecer. Só que quando ela penetra nesse raciocínio das relações causais, ela entra num caminho sem fim. Né? Ela entra num raciocínio ao infinito. E como é impossível penetrar no infinito e chegar ao fim, porque o infinito não tem fim, a razão para o raciocínio, bloqueia o raciocínio. Ela decreta arbitrariamente, né, uma causa final, uma causa fundante, né, que não está dada na percepção do sujeito. E essa causa fundante é a ideia em Kant. Né? Então, por exemplo, né, quando a gente pergunta
De onde veio o homem? Alguém responde, veio do macaco. A causa do homem é o macaco. Tudo bem. Mas de onde veio o macaco? Por quê? Porque a razão quer saber. A razão quer conhecer. Né? Então, ela pergunta de onde veio o macaco? Que, por sua vez, se é a causa do homem, por sua vez, é efeito de outra causa anterior. Né? O macaco veio do peixe. Bom, mas qual que é a causa do peixe? É a explosão do Big Bang. E qual que é a causa do Big Bang? Não existe causa. Opa! A razão não pode trabalhar com isso. A razão, ela não pode entender um efeito sem causa. Né? A menos que esse seja incondicionado. E esse termo é para o Kant, uma arbitrariedade da ideia. Uma arbitrariedade da razão. Né? Bom, mas eu não sei responder. Eu não sei responder, porque eu não posso fazer essa experiência. A experiência é o limite do meu conhecimento. Então, o limite do meu conhecimento acaba no Big Bang. Só que a razão não se conforma em ficar sem resposta. A razão não se conforma em ficar só no Big Bang. A razão não foi feita para ficar sem resposta. Então ela dá um salto sobre esse limite e diz que o princípio do Big Bang é Deus. E que Deus é um ser incriado. E isso satisfaz a razão. Satisfaz na medida em que ela aspira a chegar ao incondicionado, percebe? Vou repetir, satisfaz na medida em que ela aspira a chegar no incondicionado. E Deus é a ideia, a própria ideia do incondicionado. Claro que tem alguns furos aí, nós vamos ver isso mais adiante, mas por enquanto isso é Kant. Só que o incondicionado jamais vai se dar na experiência, né? Só que a razão deseja sempre chegar no incondicionado. É uma condição da razão, chegar no incondicionado. Então, quando a razão salta sobre toda a série causal, né, quando ela dá esse salto, ela une a totalidade da série causal. Ela une a pizza novamente e sintetiza tudo numa única ideia. E essa ideia, então, pode ser a alma humana, pode ser o universo, pode ser Deus. Então, resumidamente falando, para o Kant, né, foi por causa dessas condições da razão que o homem chegou até os entes metafísicos. Foi por isso que o homem chegou à ideia de Deus, da alma humana e do universo. Né? Segundo Kant, evidentemente. Né? Só que agora o Kant vai fazer uma crítica. Agora ele já sabe como o homem chegou, como a razão humana chegou nos entes metafísicos. Mas agora ele vai fazer uma crítica a toda a metafísica. Né? A todo o pensamento metafísico que o antecedeu. Né? E eu, particularmente, acho que aqui vem a melhor parte da crítica da razão pura. Que nós já estamos chegando no final da crítica. Né? Bom, mas então isso é assunto para a próxima aula. Né? Só que isso já é assunto para 2018. Tá? Então, se Deus quiser. Né? Então, até 2018, tenham todos um feliz ano novo.